boa noite a todos. Nós vamos falar um tema importantíssimo, qual é o perigo da mediunidade. E Kardec, em 1858, na Revista Espírita, ele coloca a clareza que nós devemos observar. Então, esse será o nosso estudo de hoje à noite. Olha o que Kardec coloca no início da sua pesquisa. O Espiritismo. Não nos dirigimos àqueles que são alheios. Então, Kardec, o estudo da doutrina, não é para as pessoas que não querem conhecer a doutrina. É para aquele que tem interesse, que quer saber, que quer conhecer. Então, não é para o público em qualquer lugar, mas para aquele que quer conhecer. Não é para os alheios do Espiritismo. Não adianta você fazer evangelho e nem falar de Espiritismo para pessoas alheias à doutrina, ao conhecimento. É para os espíritas que o praticam. Então, a mediunidade, ela é falada, orientada, esclarecida para aqueles que a praticam, aqueles que usam a sua mediunidade, aqueles que fazem bom uso, trabalham com ela, conhecem os fluidos e como socorrer. Kardec colocou isso 1 ano depois do Livro dos Espíritos. Pois é para estes é que há perigo. Quer dizer, o perigo é para aqueles que são médiuns, né? Que têm uma participação ativa com a mediunidade. E é isso que nós estamos atentos e vamos aprender. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Então, a pessoa desenvolve a vidência, a percepção, os fluidos, a incorporação, a percepção do seu guia, do seu anjo, as instruções, tudo pelo exercício, tudo pela prática, tudo no dia a dia, no cotidiano. É isso que nós somos. Grande alegria poder dialogar com os parentes e amigos. E eu pergunto, se vê a nossa grande família espírita dialogar com seus parentes, com seus amigos, com os seus filhos, com os seus entes queridos? Olha a regra de Kardec, a primeira condição que ele colocou. Grande alegria para dialogar com os parentes e amigos. Tem espírita que está com 40, 60, 80 anos e nunca falou nem com o seu guia. Tá? É verdade o que eu estou falando. Mas essa é a colocação de Kardec. A divulgação da doutrina está em falar com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o filho, com o ente querido. A gente vê espírita com medo da vida, com medo da morte, porque nunca falou com os mortos, nunca falou com a sua família, nunca perguntou para ele como que ele está, se ele está bem. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Quem colocou isso foi Kardec. Conversar com ele, que os vê pelo pensamento. Então, nós vemos nossos parentes pelo pensamento, nós registramos, mas nós não dialogamos, porque nós não temos hábito, não temos exercício, não estamos habituados a conversar com eles. Então, esta mudança de comportamento, de aprendizado, ou nós buscamos o aprendizado da mediunidade na sua integridade, tal qual ela é, ou nós ainda vamos ficar rodando bem distante da realidade do espiritismo. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Poder saber se estão felizes. Então, nós que somos espírita, eu posso
posso saber se meu pai está feliz, se a minha mãe está feliz, né? Minha filha, meu filho, meu marido, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto. Basta ser médium. E aí, essa é uma falha doutrinária, por falta de ensino. Como conhecer aquilo que eles fazem? Que a espírita que sabe o que a família dele está fazendo? Não, ele vai perguntar para o outro, quer que o outro fale que a família dele está trabalhando ou que ele está bem. O espírita, ele não desenvolve isso dentro dele. Nós precisamos mudar esta informação e sermos mais conhecedoras da doutrina espírita. Trocar amabilidades. A separação não é eterna. Então, quando a gente chama o pai, a mãe, o tio, eu te amo, meu pai, minha mãe, que bom que está aqui. Meu marido, que bom que você está aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Quer dizer, não pode ter esse laço tão distante. Nós temos que estar interligados com a nossa família, com aqueles que amamos. Se a nossa família não está bem, muito bem, limpe, higienize, restaure, refaça e leve para uma colônia. É isso que nós temos que aprender a fazer. É isso que é espiritismo. Tá? E voltemos à base doutrinária. Olha, depois do Livro dos Espíritos, olha a orientação de Kardec. Primeira regra. Olha que chique. Primeira regra. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento e nem em sabedoria. Isso, quase que todos nós, espíritas, sabemos disso. Né? Que cada espírito é um espírito, que cada familiar é um familiar. Sua condição perispiritual é característica da personalidade da alma. Há espíritos muito superiores e muito inferiores. Só que os superiores na doutrina espírita, todo mundo fala até de ET, não existe ET, tá bom? Então, o espírita para de falar desse negócio de ET e de espírito de outro mundo. Aqui na Terra se comunicam os espíritos superiores que vivem na Terra, que vivem aqui, que são responsáveis pelo planeta Terra. E os espíritos inferiores, na doutrina espírita, quase que nem se fala. Ninguém quer falar dos espíritos inferiores, nem da sua situação, mas isso é doutrina espírita. Tá? Então, existem os grandes espíritos e os espíritos pequenos, médios, e os inferiores. Nós viemos de uma ordem inferior. Nós não viemos de cima para baixo. Nós saímos de baixo para cima. Então, quem somos nós para relegar a inferioridade da alma, a pequenez da alma? Então, nós devemos trabalhar para retornar a vivermos sempre com o nosso aprendizado, a pesquisa. Quando os espíritos inferiores, eles podem nos ajudar? Sim, sim. Porque se você conversar com ele, você vai saber a situação que ele se encontra, a dor, a sua miséria, o seu sofrimento. Se você conversar com os superiores, eles vão te orientar algo melhor, como crescer, como desenvolver e aprimorar. Então, o processo de crescimento é um diálogo com os espíritos. Recordemos os pontos principais. A primeira regra ainda, que todos nós espíritas sabemos. Há espíritos muito bons e espíritos muito maus, muito sábios. Existem espíritos levianos, maléficos, mentirosos, astutos, hipócritas. Então, o que o médium tem que fazer? Nós temos que recolher
os espíritos ignorantes, levianos, maléficos, mentirosos, astutas, hipócritas. É isso que vocês estão aprendendo, solver os fluidos, solver as formas de pensamento. Quando esses espíritos aparecem até nós, você limpa, higieniza, arruma, melhora, restaura e refaz. Existem espíritos, facetas, que eles aparecem com várias faces. Vêm com essa aparência, com essa fala, com outra fala, espíritos brincalhões, espíritos galhofeiros, zombeteiros, mas quem tira esses espíritos somos nós, médiuns. Então, o médium ele tem que estar atento a esse excesso de brincadeira, de espíritos mal, perverso. Nós temos que estar acordado com esse tipo de informação e recolher. Porque vocês aqui, neste grupo, sabem o que é recolher, e o que é assistir, e o que é orientar e esclarecer um espírito. Os espirituosos, que é inteligente e alegre. Mas inteligente não quer dizer sábio. Né? Ele é inteligente porque ele tudo observa, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família. E, às vezes, ele tem essa alegria do nada. Né? Então, o médium tem que estar atento à informação, à característica, ao fluido dos espíritos. Engraçados, que é vivaz, é preciso, provoca riso, é espirituoso. Então, nós devemos socorrê-los, todas essas entidades. O médium espírita, ele não deve ter medo. Ele tem que prestar, é o socorro. Ele tem que prestar assistência. E essa assistência inicia no seu lar, no seio da sua família. A segunda regra. Estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Todo médium sabe disso. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Estão no espaço ao nosso redor, ao nosso lado, lendo os nossos pensamentos, para fazer o bem ou o mal. Se eles ouvem os nossos pensamentos, nós também podemos emitir o nosso pensamento. Então, o médium tem que aprender a emitir e irradiar os 10 mandamentos, as 12 virtudes, a prece de Francisco de Assis. Então, porque se nós irradiamos, nós vibramos, nós enxertamos eles e não seremos enxertados. Porque se nós não nos posicionarmos com uma luz da evangelização, da moralização, eles entram e vêm trazer o que eles sabem. A sua maldade, os seus erros, seus brincadeiras. Então, o médium, ele tem que estar atento, observando na sua volta e retirando todo e qualquer espírito que adentrar ao seu lar, a sua família. Terceira regra. A inferioridade física e moral da nossa Terra na hierarquia do mundo. Então, nós já sabemos que o nosso mundo é um mundo de prova e expiação, que tem mais maldade do que bem. Então, não chore e nem lamente. Vamos solucionar. Pelo menos na nossa casa, no seio da nossa família, ter menos intromissão do mal. E quem vai fazer isso é o médium. Pare de achar que você vai encontrar alguém para solucionar os seus problemas. Isso não existe. Vai ser aliviada por alguns dias, meses ou anos. Depois vai cair na tua cabeça de novo. Porque o que é teu, não é dos outros.
E o médium tem que saber que o que é dele e não é do outro. Os espíritos é de cada um de nós, mas nós temos a nossa responsabilidade e cada um tem a sua. Os espíritos inferiores aqui são mais numerosos do que os superiores. Olha, Kardec falou isso em 1858, tá? 1858. Veja bem, ele falou que aqui eram numerosos. Aí você sai na rua, tá cheio de espírito mal. Você vai para onde você for, na feira, na rua, nas guerras, nas destruições, é tudo maldade do homem. O homem é mau. O homem é perverso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar pelo núcleo pequeno, que é o nosso lar. Tirar a perversidade, tirar a maldade, tirar o ódio, a vingança, o desamor. Socorrer da melhor forma possível. E eu sei que muitos médiuns, quando estão trabalhando, socorrem em multidões e em grande quantidade. Porque aquele que trabalha, ele recebe muita ajuda da espiritualidade. Quarta regra: os espíritos que nos cercam, os que se ligam a nós, que agem sobre o nosso pensamento, aconselhando. Os espíritos bons nos aconselham, cujo impulso seguimos, sem nos apercebermos. Ouvimos ou sentimos o bem e o mal. Então, os espíritos vêm, nos orientam a fazer o mal. E se você não estiver atento a essa informação mental, porque as pessoas falam assim, nossa, eu penso 1000 coisas no mesmo tempo, a minha cabeça não para, aí eu toda hora estou pensando numa coisa, eu vou rezar, estou pensando no outro. É todo mundo assim, todo mundo é passado da cabeça. Eu não durmo de noite, eu fico pensando, tá? Então, esse enxame está ali. O que o médium tem que fazer? Ele tem que fechar a sua casa, né? Haver uma barreira fluídica e retirar os espíritos moradores da sua casa e pôr pela vida. É isso que ele tem que fazer. É coisa pequenininha, mas ele tem que começar. É igual fazer faxina. Não adianta ficar esperando a vizinha vir faxinar a tua casa. Quem vai limpar é você mesmo. Essa é a regra, né? Ligam-se aos médiuns aos espíritos inferiores. Aquele que os ouve, quer dizer, você, médium, que ouve os espíritos, os quais têm acesso e os quais se agarram a nós. Espíritos fascinadores que o acorrentam, seguram como presa. Kardec falou isso em 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos. E até hoje, os médios, quando falam, estão acorrentados, estou preso, estou neutralizado, estou impedindo, parece que é uma coisa do outro mundo. Aí você, ai, meu Deus, faz um alarde. E isso é doutrina espírita, é forma pensamento, é atitude, é realizações. Então, o médio tem que aprender a trabalhar com a informação. Se consegue estabelecer o domínio sobre alguém. Então, o médium ele tem que orar e pedir que ele não seja dominado, que tire os espíritos dominadores, que tire esses espíritos que querem dominar nossa casa, quer dominar nosso dinheiro, quer dominar nosso filho, quer dominar nossas aulas, quer dominar nosso horário de trabalho, quer dominar nossa casa, gente. Então, o médium, a experiência familiar é a parte mais importante. Só que ele não pode ser medroso, ele tem que ter força, coragem, ele tem que estudar, ele tem que conhecer fluido e conhecer os espíritos. Só isso. Agora, sem estudo, sem conhecimento, é uma guerra atômica, né? Porque ele não sabe o que ele vai fazer com isso, né? Identificam-se com o seu próprio espírito, fascinando-o. Então,
que você tira? Tira o orgulho, tira a vaidade, tira a fascinação, tira essa subjugação, tira essa ação em cima de você, tá? Que você mesmo se deixa levar. Então, o médium tem que cuidar dele. Ele é a pessoa mais importante que existe. Não é o de fora chegar e falar, você é fascinado, você é obsedado, tá? Porque você não sabe mesmo, tá? Aí vai mandar você para o centro espírita, você vai ficar 40 anos lá, porque não vai estudar fluidos, não vai ter o seu protetor para te ajudar a sair da bendita da fascinação e da subjugação, vai morrer obsedado, subjugado, né? Então, é isso que nós temos que aprender, a usar a palavra chave, chave, porque os espíritos só nos atendem se for dirigida a prece com inteligência. Inteligência. Os espíritos não adivinham. Nem você adivinha e nem ninguém adivinha. Então, você fala aquilo que você precisa. E conduzem como se nós fosse criança. Então, a obsessão é passível de curas? Claro que é. É só começar a retirar os espiritinhos, os brincalhões, os zombeteiros, e vai indo até que tira os espíritos que usam de maior conhecimento do fluido. Até lá, você vai estar bem mais sábia do que hoje, com certeza absoluta. Os espíritos se identificam-se conosco, médium, pelo fluido do seu pensamento. Então, eles pensam e enviam para nós, pelos seus desejos e emoções, pelas ondas mentais. Seu chamado mental ressoa no espaço ambiente, como um microfone, tá? Eles pensam e lançam para todo mundo aquela ideia. E quem rebate, quem tira esse som é você. É você que limpa o ambiente, o fluido ambiental. É você que higieniza. É você que recolhe o espírito. Isso não acontece sozinho. É o médium que faz. É o médium que organiza. É o médium que administra. Não adianta ficar esperando cair do céu, porque você vai morrer de velha, vai para o mundo dos espíritos e sua casa vai estar cheia de espírito. E vai voltar na próxima encarnação no mesmo local. Sinto muito. Então, tire, recolha, assista. É tão facinho de fazer isso, tão simples. É só começar, né? É só começar. A obsessão, tão comentada, tão falada nos meios espíritas, só se dá por meio dos espíritos inferiores, fascinadores e dominadores. Então, o que o médium tem que pedir? Que temos que tirar esses espíritos inferiores ao nosso redor, na nossa casa, do nosso filho, do nosso lar, na nossa estrada, do nosso caminho, do nosso trabalho. É aí. E isso nós temos que estar constantemente trabalhando nas obsessões, porque é isso que existe. Nós perdemos amigos, nós perdemos companheiros, nós perdemos amigos. Qual foi o erro nosso? É que quando nós vamos orar pelos nossos amigos, estou falando para os espíritas agora, estou falando nem para fora, para os espíritas. Aí vai orar pela melhor amiga, tá? Aí você começa a orar, daí um pouquinho sua amiga fica de mal com você, não quer mais te ver, afasta de você, vai embora e nunca mais te dá oi, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque os espíritos adversários dela fizeram tudo para afastá-la do centro, da sua amizade e do seu trabalho. Então, é isso
Por isso que eu digo, ainda, quando nós vamos orar pelos outros, tem que saber a consequência. Nós perdemos amigos, familiares, porque nós achamos que vai fazer um Pai Nosso e vai intervir na vida das pessoas, sem consequência. Então, o médium tem que saber que se ele for mexer com espíritos inferiores, fascinadores, dominadores, eles têm que estar em posição de trabalho. Posição de trabalho sério, honesto, correto. 20 minutos de prece, meia hora. Salva a sua vidinha. Salva os seus compromissos. O médium tem que observar a natureza dos fluidos. Olha o que Kardec falou um ano depois. Natureza dos fluidos. Isso é doutrina espírita. O médium tem que estar atento a isso. O fluido. Tá? É o nosso cotidiano. Sexta regra. A obsessão é a ação quase que permanente de um espírito. Então, o espírito pode se pegar a nós desde a infância. Desde o nosso nascimento, dos 14, dos 15, agora você está com 80, e ainda está com o raio do espírito do teu lado. Porque você não socorreu aquele espiritinho. Tá? Então, você já nasceu com ele, o coitadinho está ali, né? Vive a vidinha dele e você vai morrer junto com ele. Então, essas faniquito nosso, desde a infância, sabe? Quando volta na sua infância, volta, socorre o espírito, socorre toda vez que a sua memória te voltar lá na infância. Aquele dia que você caiu do barranco, toda vez lembra que você caiu do barranco e você dá risada, porque você caiu. Mas será que esse espírito não quer te lembrar que foi ele que te empurrou do barranco? Será que não está na hora de você socorrê-lo, em vez de ficar rindo com ele que ele te jogou do barranco? Que você escorregou e caiu da bicicleta, ou que você respondeu para sua mãe? Isso são situações que o médium tem que estar atento a essa informação quase que permanente da infância, da vida, da adolescência, de briga, discórdias, desuniões, desafeto, fala. Então, o médium, ele é o pesquisador. É ele que entra nesse mundo invisível e é ele que acha saída através da observação e do análise. Então, essa obsessão solicita sempre fazer ou agir. Então, quando nós temos algo que sempre aquilo volta e sempre nos atrai, começa a socorrer essa simples obsessão permanente. Às vezes é espiritinho, às vezes são espíritos mais grotescos, mas não importa. O que importa é que nós temos que socorrer. A subjugação é uma ligação moral. Moral. O que nós fazemos? Aquilo que moralmente está errado. A tua mente te acusa, porque fazemos uma coisa errada, a mente faz trim, 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 na hora. Na hora ela dá um alerta. Isso é preciso ser socorrido, em qualquer sentido. Porque se você não socorrer, vai atingir o perispírito. Essa emanação fluídica, ela penetra no nosso perispírito e ela cristaliza no nosso perispírito. Ela emperra, ela engessa, tá? Esse fluido fica velho. Então, aí você tem que romper com essa luz grandiosa dentro de você para você se libertar, você e a própria entidade. Então, é isso o nosso trabalho. Médium tem que aprender a trabalhar para ele e para ser feliz. A felicidade depende de nós e não dos outros. Médium tem que trabalhar para ele, para ele. Quando ele sair
e já ficar feliz e conseguir controlar essa energia maléfica de todo dia, ele está pronto. Porque esse fluido ruim, não é porque você cresceu que você vai se livrar dele. Não, ele vem. Ele vem de manhã, ele vem de tarde, ele vem de noite, vem meio-dia, vem de tarde, vem qualquer hora. Por quê? Porque basta os espíritos precisarem ou encontrarem você, eles batem na sua porta. Então, é o médium que sente o fluido. O fluido mal, ele nos faz mal. Mal. E é isso que nós vamos estudar ainda aqui hoje, esse fluido. A fascinação é uma ilusão terrena, movida pela ambição, pela luxúria, pela vaidade do médium. Então, o que você tem que fazer? Desintegra a sua ambição, a sua luxúria, a sua vaidade, o seu orgulho. É você que tem que se limpar. Não vai ter médium no mundo que vai te dar passe e médium curador que vai te curar. Porque a cura está dentro de nós. Só nós podemos nos curar. Nós podemos aliviar os outros. Mas a fonte da ambição está dentro da alma da criatura. Então, é você que arranca. É você que tira como uma erva daninha. Tem que tirar, tem que se libertar da vaidade, do orgulho. E vai atingir a vida terrena. Né? Então, esse teu orgulho, você vai cair, vai se arrebentar. Sua vaidade, você vai se arrebentar. Então, você cuida de você. Cuida para que nós possamos chegar no mundo dos espíritos e sermos felizes. Felizes. Tá? Missão cumprida. Nota 10. Para passar de ano, precisa 6. Tá? Ok? Porque nota 5 já é vermelha. Então, tirem 10, porque vocês estão trabalhando com o fluido e com os espíritos. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Olha só, constrangimento, mal-estar. Então, se teu protetor, teu anjo da guarda vir até você, ele não vai te dar um mal-estar. Toda vez que você tiver dor no estômago, tontura, mal-estar, dor no corpo, e todo esse faniquito de médium, é um mau espírito. Ele precisa de ajuda, tá ok? Porque todo médium é faniquiteiro. Então, ele tem que aprender que os faniquitos dele, o resultado para sair daquilo é orar, pedir, suplicar e encaminhar a entidade. Ou você pode ficar engessado quando o fluido fica muito tempo. Neutralizado, ferrado, impedido. Ó, que chique, tá? Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece para os médios, está lá, ferrado, tá bom? Por quê? Os maus espíritos têm o fluido neutralizante, tá bom? Ele nos neutraliza. Então, aprenda a trabalhar. Aprenda a tirar você do fluido neutralizante e emperrante. Constantemente chegou uma escolha entre o bem e o mal. Você escolhe, né? Chegou o ponto de paralisar a vontade do médium. Se a fascinação é tão grande que oblitera a razão, fazer desaparecer para deixar de existir, então, quando o médium já não consegue mais pensar, nem sair mais, ele não sabe nem o nome dele, ele não sabe nem o endereço dele, ele não sabe mais nem o que ele faz, nem onde ele trabalha, nem onde deixou a tesoura e nem a faca, tá? E quanto mais a rua que ele está, quantos médiuns passados que o anjo guardião leva para casa, que ele não sabe nem onde que ele está, né? E nós sabemos isso, que isso é uma realidade. Nós nos perdemos de nós mesmos, porque o espírito, ele quer causar dano, ele quer, só que ele usa o conhecimento dele, o fluido que neutraliza, o fluido que para, o fluido que emperra. E você, médium, o que faz?
Está trabalhando para tirar o emperramento? Está trabalhando para tirar o engessamento? Está trabalhando para você sair dessa situação? É isso que nós somos. Médium tem que aprender a trabalhar e cuidar dele. E nesse trabalho, então, nós, médios, vamos aprender a cuidar de nós. Tirar o jugo, sacudir, modificar os fluidos opressores, tá? E isso está dentro do seu livre-arbítrio, sua vontade de mudar a si mesmo. Então, somos nós, tá? Ok? Então, paramos a nossa aula aqui. Então, uma boa noite, bom trabalho, bons estudos.